Oi, como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que você esteja bem, eu também tô bem, graças a Deus. E eu preciso trazer essa palavra pro teu coração. Eu quero que, de verdade, o Espírito Santo me use neste momento para que você possa realmente sentir o Senhor falando com você neste momento. Eu somente sou a mensageira, Ele é a mensagem. O Senhor tem me pedido muito para eu direcionar essa palavra. Já tem um tempo, na verdade, que Ele estava me mostrando sobre. Ele me inquietou, o Espírito Santo me pediu e eu tô aqui somente obedecendo aquilo que o Senhor me direcionou para fazer, que é levar a palavra dele. Eu sei que muitas das vezes eu venho num perfil mais de evangelizar, de te trazer para perto, e eu espero de verdade que essa palavra te traga cada vez mais para perto, que você entenda que o evangelho, seguir a Cristo, por mais que às vezes pareça que é fácil, eu vou te dizer que não é, mas é uma escolha muito linda quando você decide de fato se abster daquilo que não faz você crescer, que muitas das vezes só te aprisiona, porque muitas das vezes as pessoas veem o evangelho como se fosse algo que tira a liberdade delas, quando na verdade só liberta. Eu costumo dizer que eu não, né? A palavra do Senhor nos diz que a verdade liberta, e ela realmente liberta. Só que é aquilo, exige você fazer uma renúncia, você fazer uma escolha, né? O evangelho, eu costumo dizer que não é para todos, porque realmente não é. É uma escolha diária, constante, é você renunciar todos os dias um pouquinho de si e permitir que Deus vai transformando dentro de ti aquilo que não agrade a Ele, e para que você realmente venha ficar parecido com aquilo que agrada, com aquilo que Ele te gerou e Ele te formou para ser nessa vida. Então eu espero que de verdade essa palavra venha chegar ao teu coração de uma forma leve, por mais que seja um pouco duro o que eu vou falar aqui agora, mas acredite, muitas das dores que Deus permite que a gente passa, são situações que realmente moldam a gente para ser realmente o que Ele nos chamou a ser, né, e que muitas das vezes as questões desse mundo acabam nos afastando daquilo que Ele realmente tem para nós, para fazer em nossas vidas, porque a gente acha que isso daqui é o normal, e por mais que seja, porque nós passamos por isso aqui, né, nós estamos aqui realmente para evoluir, para realmente crescer espiritualmente, cada vez mais entendendo que nós somos falhos, mas quando nós entregamos de fato a nossa vida a Cristo, quando nós realmente decidimos caminhar com Ele, é uma das melhores escolhas que a gente vai fazer na nossa vida. Então, eu sei que essa mensagem que eu vou trazer para você agora talvez não seja uma mensagem que vai ser, como eu digo, né, uma água de coco com um pezinho na areia, na praia, um sol, tipo uma coisa leve, serena. Não, eu vou trazer a verdade. Então, eu espero que de verdade Deus possa falar com você através dessa palavra. E a leitura que eu quero compartilhar com vocês é João 6, no versículo 60, que diz: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem poderá suportá-la? E lá no 66 fala assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E é exatamente o que eu disse antes a respeito da gente querer muitas das vezes moldar um Deus conforme aquilo que nós somos, que a gente não precisa mudar quem a gente é, quando na verdade Deus quer que a gente se remida das nossas atitudes, daquilo que não agrada a Ele. Ele é tão maravilhoso, amoroso, misericordioso, que Ele ainda assim fica esperando para que aqueles que estão pecando, aqueles que estão errando, percebam o seu erro e, de uma certa forma, mudem aquilo que não está agradando a Ele. E uma das coisas que Deus tem falado comigo na semana passada está não somente na nossa atitude para com Deus, mas nas atitudes que nós temos e que de uma certa forma influencia o nosso próximo. Então você não vai responder somente por você, por aquilo que você está fazendo com você. Você vai responder no juízo com Deus aquilo que você fez para o teu próximo, porque um dos mandamentos do Senhor é a gente não dar falso testemunho, né? É a gente não matar, não roubar. Mas a gente leva isso muito no pé da letra, né? Tipo, mas eu nunca matei ninguém, mas eu não roubo ninguém. Mas quantos sonhos você roubou com uma atitude, com uma palavra que você disse para alguém e que provavelmente matou um pouquinho dela aqui dentro? Quantas vezes você levou um testemunho, algo que você escutou de alguém que você nem sabia se era verdade, para outras pessoas e colocou aquilo como verdade, fazendo com que a reputação daquela pessoa ficasse mal vista? Então, muitas das vezes a gente acha que é só sobre a gente mudar aquilo que nós somos internamente, e sim, porque é através dessa mudança que Deus faz em nós, através dessa transformação na nossa mente, né, nós de fato começamos a reagir e agirmos conforme aquilo que agrada a Deus, não afastando o nosso próximo, porque o testemunho, ele é sim importante. O testemunho não é somente ir lá, a pessoa, nossa, eu preciso de dar um testemunho aqui, o Senhor, eu estava precisando disso, de um carro, o Senhor foi lá, me deu um carro, nossa, lindo, que testemunho lindo. Mas o seu testemunho perante as pessoas, como elas te veem, como um cristão, como você se denominar um cristão, realmente está agradando a Deus? Porque eu costumo dizer, não tem culpado por inocente. E, né, digo assim, em relação ao que Deus olha para nós e vê, é que nós
quando buscamos a informação, porque tá tudo aqui. Não tem como falar, eu não sei como é que é, se isso agrada ou não agrada a Deus. Você não sabe porque você não tem um tempo de qualidade com Ele. Porque se você separar um momento de leitura e realmente ter momentos de oração, onde você se aprofunda e você vai crescendo cada vez mais na presença do Senhor, o Espírito Santo vai te direcionando isso. E eu preciso compartilhar com você, porque as pessoas, elas estão confundindo realmente aquilo que a palavra nos diz, que não é somente, né, o mal que a gente faz para nós mesmos, porque isso é uma coisa que, tipo, a gente tem esse poder de escolha, e tá tudo bem se você não quiser. Agora, o que você faz pro outro, você também vai ter que prestar contas diante de Deus. Isso é muito sério. E o que eu quero dizer aqui, lá em Ezequiel, no capítulo 34, ele fala sobre os pastores e sobre as ovelhas. Então, todos nós vamos ser cobrados diante de Deus. Todos nós. As atitudes de pessoas que muitas das vezes você vê em reportagem, que tal igreja fez isso, tal pastor fez aquilo, ele vai ser cobrado diante de Deus um dia. Não se preocupe com o erro dele. Mas não somente isso, tá? Porque a gente vê que sim, muitas igrejas acabam, infelizmente, porque nós como cristãos, nós quando escolhemos porque é uma escolha, você servir a Cristo é uma escolha diária, e a gente vê as pessoas se perdendo, e não somente as pessoas, nós, né, que somos falhos seres humanos, mas aqueles que orientam, que mostram o caminho, que conhecem a verdade, que conhecem a palavra, mas em algum momento ali naquele meio se perdeu, se deslumbrou muitas das vezes, eu não sei, mas não é somente os pastores, porque também nós vamos ser cobrados disso sendo ovelhas, por isso que eu falo que o evangelho, ele é para aqueles que escolhem e se determinam, falam, não é isso que eu quero viver, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam a essência de Cristo, sabe, porque você, a partir do momento que se denomina um cristão, as pessoas vão te observar, e elas vão julgar, porque que não, elas vão falar, ué, mas não é cristão? Por que tá fazendo isso? Nossa, não serve a Deus? Por que tá fazendo isso? Então nós temos o dever de cumprir aquilo que Deus nos chamou a ser, quando nós escolhemos, porque é uma escolha, tá, até a palavra de Deus diz, né, que ou é frio ou é quente, o morno Deus vomita. Então, não somente os pastores, que são aqueles que cuidam das ovelhas, que muitas das vezes a gente vê aquelas pregação coach das pessoas da igreja cheia, mas por quê? Porque só tem profetização, só, sabe, uns negócios que, tipo assim, foge da palavra do Senhor e que falam conforme aquilo eles querem ouvir para encher o ego daquelas pessoas que estão ali, enfim. Então, não somente os pastores vão ser cobrados, mas a nossa atitude diante dessas pessoas vão ser cobradas também, porque a palavra do Senhor aqui em 34, em Ezequiel diz, ai daquele que afastaram uma dessas minhas ovelhas. Quantas das vezes a gente vê atitudes erradas, né, de pastores aparecendo aí hoje cada vez mais escândalos, por quê? Porque nem todo mundo vive o evangelho, gente, isso vai ter em todo lugar, pessoas que são falhas, não somente dentro da igreja, mas como eu disse, nós, como seguidores de Cristo, as pessoas acabam esperando mais de nós, então nós devemos, porque nós escolhemos servir, nós devemos ser conforme aquilo que o Senhor nos direciona a ser, ao que Ele nos de fato nos chama a ser, a palavra dele é uma só, não faz curva. Quando você vê um negócio diferente disso, corre, foge. Por que eu falo também em relação às ovelhas, que ele fala aqui, né? Ai, daquelas ovelhas que afastarem uma das minhas outras ovelhas. Quantas vezes a gente vê que os cristãos muitas das vezes não são nem unidos, sabe? Eu sei que fofoca tem em todo lugar, mas nós, como cristãos, nós conhecemos a palavra e nós sabemos que Deus não se agrada disso. Nós conhecemos os 10 mandamentos, os 10 mandamentos diz que a gente não tem que dar falso testemunho, que a gente não tem que roubar, que a gente não tem que matar. Acho que eu falei isso aqui. A gente tá roubando o sonho de quem? A gente tá matando o sonho de quem? A gente tá matando quem interiormente com as nossas atitudes? Porque as pessoas que elas vão buscar a Deus ali dentro, elas estão buscando que nós também sejamos diferentes, porque é a palavra de Deus, quando a gente busca de fato, a gente espera isso do outro. A gente sabe que o amor de muitos estão se esfriando. Eu posso estar vindo falar muito de maneira genérica para você e eu gostaria muito que você de repente pegasse para ler em algum momento, mas fique em paz, porque se em algum momento você for buscar a palavra de Deus e você não se agradar daquilo que você vê, saiba que continua fazendo a sua parte, buscando a sua mudança interior para que Deus continue fazendo essa transformação em você, para que as outras pessoas vejam a essência de Cristo em você, e que de uma certa forma, as pessoas se sintam constrangidos quando elas fizerem algo de errado perto de você, porque você vai estar tão cheio do Espírito Santo, você vai estar tão cheio da presença de Deus, que elas vão se sentir mal em fazer qualquer coisa que elas saibam que é errado, porque o ser humano sabe. Ele se sente incomodado. Então saiba que você tem um papel, quando você decide servir a Deus e seguir a Jesus Cristo, e o papel é ser como Ele, e para você ser como Ele, você tem que se aprofundar na palavra, não somente na leitura, mas na oração, na conversa diária com Deus, para que Ele possa te direcionar através do Espírito Santo aquilo que está agradando a Ele ou não. E como que eu vou saber, né, quando Deus quer ou não quer que eu faça algo?
através da sua intimidade diária, do seu tempo de qualidade com Deus, porque é o que eu costumo dizer, pessoas falhas tem em todos os lugares, mas se você decidiu ser um seguidor de Cristo, faça o papel de forma que agrade a Deus, não papel, mas viva de forma que agrade a Deus, sabe? Siga a risca. Nossa, Bruna, mas eu te juro por tudo que é mais sagrado, assim, tipo, eu falo em nome de Deus, você não vai se arrepender de todos os dias se tornar uma pessoa melhor, de olhar para o seu próximo com amor, com compaixão, de você estar mais calmo, mais sereno, mais em paz. Você não vai se arrepender de você estar deixando de lado tudo aquilo que vai afastar outras pessoas de Deus, porque a sua atitude, se denominando um cristão, ou elas te afastam, ou elas te aproximam de Deus. Então pensa duas vezes. E aqui, quando fala em Ezequiel a respeito das ovelhas e a respeito do pastor, é que nós vamos ser cobrados diante de Deus, não somente do que a gente faz para nós, mas do que a gente escolheu fazer para o outro. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um ministério, e conforme a gente se aprofunda na palavra de Deus, conforme a gente se aprofunda na presença de Deus, Deus vai nos dando essa direção, e Ele vai moldando aquilo que de fato nós fomos chamados a ser. Então, que você que determinou e escolheu seguir a Jesus Cristo, se aprofunda e entenda que Deus quer que você não somente transforme em você aquilo que te afasta dele, que não agrada a ele, por ele ser misericordioso, ainda espera essa mudança, mas que você se lembre que toda atitude que você tem, ou você afasta, ou você aproxima alguém. E eu espero de fato que essa palavra tenha chegado ao teu coração de uma maneira que não seja dura e nem pesada, mas que seja de uma maneira que você sim possa enxergar que Deus ele é grandioso para ele fazer as mudanças necessárias em nós, para que o mundo à nossa volta sinta um pouco do que de fato ele é. Porque pessoas são falhas, ser humano é falho, mas Deus e Jesus Cristo, ele não falha conosco, ele é perfeito. Então, deixa ele te usar aonde você estiver, que você se torne mais parecido com ele, com um coração de carne, não um coração de pedra, e se der, tenha momentos de qualidade com Deus, eu acredito que ele quer falar muito com você. É isso, beijo no seu coração, fica com Deus.